começar o nosso 15º encontro e continuando uma revisão aí. Então, hoje eu fiz uma mistura de algumas coisas de geometria plana e vamos trabalhar nisso aí. Primeira questão que eu montei aqui é uma questão que a gente tem. A gente tem um semicírculo, né? E está inscrito no triângulo retângulo ABC. Então, nós temos aqui o triângulo retângulo. Então, aqui o ângulo é reto. Nós temos aqui que o cateto AB mede 7. Nós temos que o cateto BC mede 24. E temos que o raio, eu quero saber o raio do semicírculo. Então, é aquele negócio que eu sempre já tenho comentado nas aulas aqui, olha. Pega um ponto de tangência, já sabe aí que ponto de tangência. O raio é sempre perpendicular à tangente no ponto de tangência, né? E quando você tem os segmentos partindo do mesmo ponto, PA, PB, eles são congruentes. Essa é uma questão chave aqui nessa questão proposta. E o raio, né? Raio perpendicular à tangente no ponto de tangência. Então, o que a gente vai fazer para resolver esse problema? Nós vamos chamar esse ponto aqui de um ponto M. Aqui o centro da circunferência, vamos chamar aqui de ABCMN, tá? E vamos pensar aqui da seguinte maneira. Veja só. Se esse segmento aqui, AB, parte do mesmo ponto que parte AM, então esse segmento aqui é igual a esse. Então, isso aqui também é 7. E aqui está o raio. E a gente sabe que o raio é perpendicular à tangente no ponto de tangência. Bom, se aqui é o raio, MN é raio, BN também é raio, o que nos permite escrever que NC é 24 menos o raio. Ok? Então, como nós temos de conhecimento as duas medidas relativas aos catetos, a gente conhece também a hipotenusa. E aí o nosso problema está resolvido, né? A gente calcula a hipotenusa, diminui de 7 e faz um teorema de Pitágoras aqui nessa questão. Então, vamos lá. Esse segmento daqui até aqui, que é o AC, é a nossa hipotenusa. Vamos chamar isso aqui de x. Então, a gente sabe que x ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Então, a gente tem que o valor de x é a raiz quadrada de 49 mais 576. Confere aí. Isso vai dar um x de 625 na raiz. Portanto, o nosso x aqui vai ser 25.
Encontramos o x 25, o pedaço que sobrou aqui é 25 menos 7, que vai dar quanto? 18. Encontrei que esse pedacinho é 18, o exercício fica pronto aqui tranquilamente, né? Aplicando Pitágoras. A minha sugestão aqui é em termos de conta, para ver se vocês conseguem assimilar o que eu vou fazer. Então, aqui eu tenho 24 menos r ao quadrado é igual a 18 ao quadrado mais r ao quadrado. Então, gente, nessas questões é muito comum as pessoas desenvolverem o produto notável e fazer a operação aqui. Não está errado. Eu vou fazer uma sugestão aqui que é a seguinte: 24 menos r ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 18 ao quadrado. Muito bem. Isso aqui é uma diferença de 2 quadrados. Então, a diferença de 2 quadrados fatorada é um produto de soma por diferença. Então, eu vou ter 24 menos r mais r vezes 24 menos r menos r. E isso é 18 ao quadrado. Outra sugestão: não precipite cálculos, espere um pouco. Olha bem, a gente anula aqui, eu tenho 24, aqui dentro do parêntese eu fiquei com 24 menos 2r igual a, vamos colocar aqui 18 vezes 18. E olha que interessante, eu vou ter aqui 24 vezes 2, que multiplica 12 menos r. E agora eu diminuo as contas, que às vezes eu faço de forma precipitada. Olha só, isso aqui dá 1, isso aqui dá 9. Aqui o 24 a gente pode pôr 3, não, por 6. Aqui dá 3 e aqui dá 4. E agora é só distribuir e fechar a questão, né? Nós temos aqui que 12 menos r é igual a 27 quartos. Então, se a gente operar, a gente escreve aqui r igual a 12 menos 27 quartos. Ok? Isso aqui nos leva a 48 menos 27 dá 21. Então, nós temos aqui 21 quartos, opção letra D. Temos alguma dúvida? No momento não, professor. Então, vamos a uma outra questão. Essa é de ângulos inscritos e ângulos externos à circunferência. Então, aqui a propriedade é simplesinha, né? Esse ângulo está inscrito. Ele enxerga esse arco aqui, MN. Então, o arco MN, ele é o dobro do ângulo. Portanto, isso aqui é 80. Esse arco PQ, quem enxerga ele é o ângulo de 60. Então, aqui a gente tem o dobro, que é 120. E aí, para achar o ângulo θ, basta a gente fazer a semidiferença. Então, o nosso ângulo θ
é a medida do arco PQ menos a medida do arco MN dividido por 2. Como a gente já encontrou PQ, a gente tem 120 menos 80 dividido por 2, que nos dá um valor de 20 graus. Bem tranquilo também essa questão. Ok? Dúvidas? Professor, aconteceu uma dúvida aqui, ó. A Sandra falou que Hum, não entendeu o quadrado na questão anterior. questão anterior. Não entendeu o quê? Não entendi esse quadrado, de acordo com ela. Mas qual quadrado? O do Pitágoras ou a diferença de quadrados aqui? Acredito que seja da diferença de quadrados. Aqui ela É falou que é a porque aqui, diferença. olha, a gente tem assim, ó. Vamos deixar claro aqui. 24 menos r ao quadrado. Menos r ao quadrado. Então, se você chamar isso aqui de A e o R de B, o que você tem aqui é uma diferença de 2 quadrados. Você tem A2 menos B2. Isso resulta em A mais B, que multiplica A menos B. Entendeu? Isso, professor, era só essa a dúvida mesmo. Então, tá bom, vamos seguir. Aqui nem tem dúvida? Aqui não, né? Não, nessa não, pode prosseguir. Muito bem. Aqui nós temos uma questão do ITA, que é uma questão que dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu vou tentar simplificar para que vocês possam entender mais fácil. Ele está falando assim: um hexágono regular e um quadrado estão inscritos no mesmo círculo de raio R. Então, ele está falando que o nosso círculo tem raio R. E o hexágono possui uma aresta paralela a uma das arestas, a uma aresta do quadrado. Então, veja, se eu chamar isso aqui de AB e aqui de MN, eu estou afirmando que AB é paralelo a MN. E aí ele fala o seguinte: qual é a distância entre estas arestas? Ele quer saber quanto que vale esse pedacinho aqui. E aí, isso tem um conceito que a gente vai agora perder um tempinho, porque é importante isso. E deixar isso aqui como X mesmo também. E aí, vamos voltar aqui que eu vou explicar umas coisinhas para vocês. Polígonos regulares inscritos, apótema, esse conceito é importante, vocês usam muito aí nas aulas do Carlos em geometria espacial. Então, quando eu tenho um triângulo, um quadrado, A, B, C, D, um quadrado inscrito. Quando eu tenho um quadrado inscrito, vamos colocar que aqui está o meu centro. Nós temos que esses ângulos são ângulos de 90 graus. E temos que esse camarada é igual a esse. E esse cara é o que a gente chama de apótema 4 ou apótema do quadrado. Certo? Isso aqui é o lado do quadrado
que em muitos livros aparece L4, mas aqui vamos deixar tudo L aqui, que a gente não precisa de estressar com isso agora. Muito bem. O que é o apótema, então? O apótema é um segmento que ele sai do centro, sempre perpendicular ao lado oposto. Então, se eu estou saindo do centro de forma perpendicular, eu estou dividindo isso aqui ao meio. E esse cara é igual a esse e é o meu raio. Normalmente, e a gente sabe que a diagonal é bissetriz. Então, normalmente a gente precisa de relacionar o apótema com o raio e o lado com o raio. Então, prestem atenção aqui, olha. A diagonal desse quadrado é 2R. E como eu tenho aqui que o meu lado é L, veja, é L. Então, a diagonal do quadrado, eu sei que é dada, diagonal é dado por L raiz de 2. Se a diagonal é 2 vezes o raio, então eu tenho uma relação entre o lado e o raio aqui, né? Eu vou tirar aqui que o lado é 2 sobre raiz de 2 vezes o R. Se eu racionalizar, então eu tenho aqui 2 raiz de 2 sobre 2 vezes R, o que me dá R raiz de 2. Então, o lado, em função do raio, é L raiz de 2. E o apótema, o que que é? Então, o apótema está aqui. O apótema é a metade do lado. Então, se o apótema é a metade do lado, e o lado eu já achei que é R raiz de 2, então, o apótema do quadrado é R raiz de 2 sobre 2, e o lado do quadrado é R raiz de 2 quando o polígono está inscrito. Ok? Quando a gente vai para um triângulo equilátero inscrito, a gente tem aqui o apótema sempre perpendicular. Isso aqui é metade do lado. Esse ângulo aqui, como aqui eu estou passando pelo centro, isso aqui é 30 graus, porque dividiu ao meio. E esse cara aqui é R, certo? Então, nesse triângulozinho aqui, eu já consigo tirar a relação entre o lado e o raio, e o apótema e o raio. É fácil perceber que nós estamos com um triângulo retângulo de 30 e 60. Portanto, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é sempre metade da hipotenusa. Então, o apótema 3, o apótema 3, o apótema 3 é metade do raio. E também fica claro para a gente que o cateto adjacente aqui é a metade vezes raiz de 3, correto? Se tiver alguma dificuldade, é só fazer cosseno de 30 graus, olha. Cosseno de 30 graus é cateto adjacente, que é L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é R. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E isso
é 1/2R. Então, aqui a gente tira uma relação, ou não, L, né? L. Aqui a gente tira que L é R raiz de 3. Então, nós temos aqui, olha, esse é o lado do triângulo equilátero inscrito, esse é o apótema inscrito, esse é o do quadrado, e este cara aqui é o apótema em função do raio. E aqui ficou a parte mais fácil, né? Nós temos um hexágono regular inscrito, AB, esse centro aqui eu vou chamar de O, isso aqui é o raio, certo? Então, é muito fácil perceber aqui que o triângulo que a gente tem aqui, né, nada mais é do que um triângulo equilátero, portanto, isso aqui também é R, e esse lado aqui também é R. E aí fica fácil, olha bem, o lado é igual ao raio. Já tenho a relação do lado do hexágono. E o apótema, na verdade, ele é a altura do triângulo equilátero. Então, ele é L raiz de 3 sobre 2, mas o lado é R. Então, é R raiz de 3 sobre 2. Então, às vezes, esse formulário, quando você domina, ele agiliza o processo e faz você fazer questões que são mais trabalhadas em termos técnicos, matemáticos, mas que com as equações você pode facilitar. Então, eu fiz uma tabelinha só para que vocês possam associar essas medidas de forma clara. Veja só. Vamos considerar aqui, ó, o triângulo, e como eu só falei de polígonos regulares inscritos, então eu estou falando do triângulo inscrito, do quadrado inscrito e do hexágono inscrito. Olha que interessante. A tabela de senos e cossenos, e na próxima semana a gente completa essa tabela, e aí eu vou falar dos polígonos regulares circunscritos. Veja o que acontece. Se você pegar o seno, veja, ó, seno, e se você associar aqui, ó, 30, 45 e 60, que você está associando aos ângulos aqui. Veja que interessante. Se você multiplicar o seno pelo raio, você tem exatamente o apótema em função do raio. Olha só. R sobre 2, R raiz de 2 sobre 2 e R raiz de 3 sobre 2. Se você multiplicar por 2R, você tem um lado em função, tá? Aqui, ó, por 2R, isso aqui fica R raiz de 3. Por 2R, isso aqui fica R raiz de 2. E por 2R, isso aqui fica R. Isso é uma maneira que você tem de guardar rapidinho essas relações. Então, apótema e lado. E aí, gente, se a gente voltar ao problema, fica muito fácil de entender aqui que se eu pegar o centro, colocar um ponto P aqui e um ponto Q aqui, que X, na verdade, nada mais é, porque isso aqui é 90 graus, ó, 90 graus. X nada mais é que OQ menos o valor de OP. E aí é fácil entender que acabamos de verificar, isso aqui são apótemas.
O OQ é o apótema do hexágono. E o OP é o apótema do quadrado. Então, veja. O apótema do hexágono está aqui. O apótema do quadrado está aqui. Então, vejam só. Do hexágono, R raiz de 3 sobre 2. Do quadrado, R raiz de 2 sobre 2. Então, evidenciando R, que é o fator comum, a gente tem raiz de 3 menos raiz de 2 sobre 2 vezes o raio. E aí a questão ficou bem facinha, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Temos uma pergunta aqui, professor. Leonardo Reis, o microfone está liberado. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bem. Professor, sobre o triângulo equilátero inscrito, o apótema, ele é o baricentro? Na verdade, o baricentro, É o ponto O, né? é, na verdade, o ponto O aqui no triângulo equilátero escrito, ele é o circuncentro. Mas você sabe que no ponto onde a gente fala de triângulo equilátero, incentro, ortocentro e baricentro coincidem, né? Sim, sim, sim. Então, É aqui nós temos o circuncentro, o baricentro e o ortocentro, certo. Tá ok, então, professor. tá bom? Tá ok, professor. Obrigado. Porque aí, se você estivesse pensando na relação aqui, ó, isso aqui, se não quisesse usar formulário, é só lembrar que isso aqui, na verdade, é R e isso aqui é metade de R, né? Naquela relação de ponto de interseção das medianas, porque tudo coincide aqui. Certinho, professor, sem mais nenhuma dúvida. Pode prosseguir. Então, aqui nós temos uma questão da Epicar, que está assim. Uma coruja está pousada em R. Está aqui em cima a corujinha, ó. Ponto mais alto de um poste, a uma altura H está aqui, do ponto P, que está no chão. Ela é vista por um rato, ela é vista por um rato no ponto A, no solo, sob um ângulo de 30 graus. Então, ó, o rato inicialmente está aqui e vê a coruja lá em cima sobre um ângulo de 30 graus, conforme está na figura. O rato se desloca em linha reta até o ponto B, onde ele observa a figura agora sobre a coruja agora sobre um ângulo de 45 graus. É, e a uma distância BR, que ele está falando aqui, ó, de B até R, é 6 raiz de 2. 6 raiz de 2. Com base nessas informações, estando os pontos A, B e P alinhados e desprezando-se a espessura do poste, pode-se afirmar que a medida do deslocamento AB, então eu quero saber essa distância aqui, x, tá? Do rato em metros é um número entre. Então, essa é uma questão aí bem clássica, né? E a gente pode fazer assim, ó. Se isso aqui é H, e esse ângulo aqui é 45, esse ângulo aqui de cima também é 45. O que nos leva a um triângulo PBR isósceles. Portanto, esse cara aqui também é H. Correto? Mas a gente tem esse valor de H.
certo? Porque eu te dei a medida que é BR. Então, a gente aplica um Pitágoras ou usa só a ideia que a gente tem de diagonal de um quadrado. Então, vejam só. Vou colocar aqui de frente para vocês, assim, olha. Aqui está o B, aqui está o 90 graus, aqui está H, aqui está o ponto P e aqui está o ponto R. Ok? Então, aqui também é H, porque aqui é 45. E, na verdade, se aqui é 45 e aqui é 45, nós temos aqui metade de um quadrado, na verdade, né? E, portanto, essa medida aqui é a diagonal desse quadrado, se eu completar aqui. Portanto, a diagonal do quadrado é L raiz de 2. E isso tem que ser igual a 6 raiz de 2. Portanto, o lado aqui é H, o que nos leva a H igual a 6. Preste atenção agora. Se isso aqui é 6 e isso aqui também é 6, agora a gente mata a questão também de forma bem fácil. Por quê? Eu vou usar o triângulo retângulo maior que está assim, olha. Isso aqui é 6. Isso aqui, que é A até P, vale x mais 6. E esse cara aqui, eu não vou precisar, porque eu sei que esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Joia? Então, se eu uso aqui, já que esse triângulo também é retângulo, se eu uso tangente de 30 graus, é cateto oposto pelo cateto adjacente. Oposto pelo cateto adjacente. Então, eu tenho 6 sobre x mais 6. E também é fácil perceber, a gente já tem, olha, nós fizemos uma tabelinha aqui hoje, podemos até colar. Veja só. Aqui nós temos 30 graus. Então, vou colocar esse igual aqui para não confundir ninguém. 30 graus. A tangente de 30 graus é o quê? É o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30 e é raiz de 3 sobre 3. Então, fica fácil, né? Raiz de 3 sobre 3 é igual a 6 sobre x mais 6. Então, eu vou isolar x mais 6. X mais 6 vai ser igual a 18 dividido pela raiz de 3. Racionalizando, a gente tem que x mais 6 vai ser, isso aqui embaixo dá 3, 18 por 3 dá 6, certo? Então, aqui eu tenho 6 raiz de 3 menos 6. E aí, gente, para fazer uma conta e você não ficar estressado, é só você colocar isso assim, ó, x, que é o que você quer saber, é 6 que multiplica raiz de 3 menos 1. Então, olha só.
Se a gente aproximar com uma casa decimal aqui, é suficiente para a gente verificar onde está localizado. Então, eu vou usar raiz de 3 como um valor aproximado de 1,7 só. Então, eu vou ter um x aproximado de raiz de 3 é 1,7 menos 1 dá 0,7. Então, eu vou ter que 6 vezes 0,7. Isso vai dar 4,2. E aí, 4,2 é um valor entre 4 e 5. A opção, então, é a letra C aqui. Tudo bem? Alguma pergunta? Nenhum, professor. Essa é uma questão interessante também. Vejam só. Na hora que você olha para ela, você tem uma ideia de que ela é um pouco difícil, mas a gente pode estruturar e pensar o seguinte, ó, na figura estão assinalados 3 ângulos retos e 3 ângulos de medida alfa. Então, eu tenho um reto, 2 retos, 3 retos e 3 de medidas alfa. Ele me deu que o lado AB mede 1 e pediu o lado BC mede 5 e pediu o valor de cosseno de alfa. Qual é o cosseno de alfa? Então, vamos pensar assim, olha, gente. Ó, se esse cara aqui eu chamar de... Eu coloquei aqui, ó, ABE. Então, eu chamei esse cara de E. Eu coloquei BED. Então, eu chamei esse ponto de D. Então, preste atenção. Eu separei os triângulos aqui. Da seguinte forma, olha. Aqui é o grande e aqui o pequeno. Eu tenho que o ângulo B aqui é alfa. Eu tenho que o ângulo B, que está aqui, né, é alfa, mas é o B, é o CBD, né? E tenho esse cara aqui, que é alfa. Então, olhe bem, aqui eu tenho AE e BE. Eu vou chamar BE de X. Então, BE aqui é X, correto? E aqui eu tenho DC, e eu vou chamar DC de Y, tá? Então, eu vou fazer a seguinte relação agora. O que é cosseno de alfa? Ou melhor, não é DC, não. Calma. Eu chamei aqui de X, eu vou chamar dB de Y. Então, aqui é Y. Ok? Então, o que é cosseno de alfa aqui? No primeiro triângulo aqui, gente, cosseno de alfa é cateto adjacente, que é o 1, pela hipotenusa, que é o x. Então, eu tenho cosseno de alfa 1 sobre x. Nesse triângulo aqui agora, o que é cosseno de alfa? Cosseno de alfa é cateto adjacente pela hipotenusa. E, portanto, eu tenho y sobre x, sobre 5. E, para fechar, nesse triângulo aqui, ó, o que eu tenho? Cosseno de alfa é cateto adjacente pela hipotenusa, portanto, x sobre y.
E, então, aqui eu tenho uma proporção que poderia ser também tirada usando semelhança de triângulos. Veja, se eu tenho aqui 90 alfa, e se eu chamar esse cara de beta, aqui eu tenho 90 alfa, portanto, esse é beta, e esse cara aqui também é beta. Portanto, esses triângulos são 2 a 2 semelhantes. E aí você consegue chegar nessa proporcionalidade que eu vou escrever aqui agora de forma fácil. Cosseno de alfa é 1 sobre x, que é igual a y sobre 5, que é igual a x sobre y. Então, se você usar duas relações dessa, você consegue encontrar a solução da questão aí de forma bem tranquila. Veja, se você pegar aqui, ó, vamos chamar aqui 1, 2 e 3. Certo? Se a gente trabalhar com 1 e 2, a gente tem que x vezes y é igual a 5. Certo? Como eu quero cosseno, então qualquer um dos dois que eu achar primeiro aqui tá bom. Mas olha só, se eu trabalhar com com 2 e 3, eu vou ter, com 1 e 3, eu vou ter x ao quadrado igual a y. Certo? Com 1 e 3, veja. Os extremos, produto dos meios igual produto dos extremos. Ó. Produto dos extremos igual produto dos meios. Verdade. Se eu substituir aqui, na primeira equação que eu criei, veja como ficou fácil. X vezes x ao quadrado é igual a 5. Portanto, eu estou tirando aqui que x ao cubo é igual a 5. E x nada mais é do que a raiz cúbica de 5. E como eu tenho que cosseno de alfa é 1 sobre x, ele é 1 sobre a raiz cúbica de 5. E aí a gente tem como opção a letra C. Alguma pergunta? Nenhuma também, professor. Eu vou te falar, viu, Vinícius? Eu ensino bem mesmo, viu? Fala não. Então, vamos lá. Nós temos a questão 6, a figura representa um retângulo de 120 metros quadrados. Já fiz questões parecidas. Hoje eu vou adotar uma metodologia também diferente, mas vocês podem pensar do jeito que eu já expliquei esse tipo de questão. Olha só. Os pontos MN são pontos médios. Isso ajuda muito. Ó. Dos lados a que pertence. Qual é a área sombreada? Eu quero saber essa areazinha aqui. Ó. Então, gente, veja só. A gente pode fazer isso por semelhança, como eu já fiz, mas hoje eu vou pensar diferente. Concordam comigo que essa área aqui também é A? E se eu pensar aqui, ó, A, vamos chamar esse cara de A, não. Vamos colocar aqui. P, Q, R e S. Vocês concordam comigo que se o retângulo todo é 120, e esse paralelogramo aqui, olha,
A base aqui é x. E a altura aqui é h. Que é fácil perceber que esse paralelogramo, ele tem área, o paralelogramo que eu estou me referindo é SMQN. Ele tem área que é metade do retângulo. Se você enxergar isso direto, ok. Se não enxergar, pode pensar assim, olha. A área do retângulo é base vezes altura, portanto, é 2x vezes h. E a área do paralelogramo é base vezes altura, portanto, é x vezes h. Então, eu estou vendo aqui claramente que a área do paralelogramo é metade da área do retângulo. Se a área do retângulo é 120, então 2A vale 60. E, portanto, o nosso A vale 60 dividido por 2, e é igual a quanto? 30 metros quadrados. Opção letra C. Alguma dúvida? Também não, professor. Mas aqui podem usar também aquelas coisas que nós fizemos de semelhança, né? Porque a razão de semelhança desse triângulo vamos colocar um ponto aqui, ó. Que não. PQRST. A razão de semelhança é de 1 para 2. Então, a razão entre as áreas é de 1 para 4. Aí, se você chamar isso aqui de A, esse outro cara vai ser 3A, né? Mas assim ficou fácil também. Esse é um exercício bem simplesinho, que parece complicado. Mas se você for construindo o passo a passo, você vai percebendo como é simples. Olha, a figura abaixo ilustra uma região ABC de área 8.000 metros quadrados. K, L, M e N são pontos médios. Pontos médios. Pontos médios. Então, eu resolvi fazer esse exercício construindo a figura. Tudo é 8.000. Então, esse pedaço e esse representa 4.000 cada um, porque a mediana divide o triângulo em 2 triângulos de mesma área. Agora, eu sei que BKA é 4.000 e sei que L é uma outra mediana. Portanto, eu sei aqui que esse cara é 2.000 e esse cara é 2.000. E aqui embaixo, nós chegamos aqui em L, e aí eu tracei LM, e sei que isso aqui é uma mediana. Então, se cada um desses caras aqui é 2.000, o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 1.000, 1.000 e 1.000. E aí ficou fácil, né? Se SN é uma mediana e cada um desses caras aqui é 1.000, isso aqui é quanto? 500. Opção letra A. Perguntas? Nenhuma pergunta, professor. Só aluno bom aqui.
Esse exercício ele dá um pouquinho mais de trabalho que os outros, vamos fazê-lo. Na figura ABCD é um triângulo equilátero, inscrito em um círculo de centro O e raio 6. Então, eu estou falando que o raio aqui é 6. Se ele é um triângulo equilátero inscrito, isso aqui é 3. Certo? Pergunta que, acho que é o Leonardo que perguntou, né? Ainda há pouco aí. E o raio é igual a 6. Sabendo que AH, a altura, então aqui é 90 graus. 90 graus. H é a altura do triângulo e D é o ponto médio, então isso aqui é muito importante. Ó. Isso aqui é o ponto médio, então divide esse arco aqui ao meio. Se esse lado aqui é lado de um triângulo equilátero, esse arco daqui até aqui é 120. E, portanto, cada arco desse é 60. Então, ele pede para determinar em centímetros quadrados a área da região achurada. Eu pensei nesse problema para ele ficar um pouco mais fácil da seguinte maneira, gente. Eu vou até fazer um... Olha o que eu pensei aqui, como fica bem tranquilo da gente trabalhar. Preste atenção. Se eu traçar aqui o raio, eu tenho aqui um setor de 60 graus. Então, eu vou colocar esse setor aqui. Ó. Então, isso aqui é 60 graus. E isso aqui é 60, ou é 6. E isto aqui é 6. Então, essa área aqui é muito fácil de ser calculada, eu tenho ela. Aí eu vou fazer o seguinte, olha, vou traçar esse outro raio aqui. Veja. Quando eu traço esse outro raio aqui, eu fiquei com essa figurinha aqui, ó, que está no centro, aqui é 6, aqui é 6, e como esse arco é de 60 graus e esse ângulo aqui é central, esse cara é 60. Se esse cara é 60, galera, e o triângulo é isósceles, esses dois ângulos aqui são iguais. Então, quando você divide 120 por 2, você encontra 60 e 60. Portanto, esse triângulo aqui é equilátero, de lado 6. E aí, olha o que ficou fácil. A área que eu quero é a área do setor, mais a área do triângulo equilátero, mais a área desse triângulo retângulo. E como, veja, como esse ângulozinho aqui, ó, é um ângulo de, olha bem, aqui é 60 também, esse que sobrou aqui é 60, certo? Portanto, esse aqui embaixo é de 30. E isso aqui, sendo 3, a hipotenusa é 6, e isso aqui é 3 raiz de 3. Aí fica fácil para esse triângulozinho aqui, ó. Eita. Então, veja, isso aqui é 3, isso aqui é 3 raiz de 3, e isso aqui é 90. Ficou tudo muito fácil, porque a área
colorida na figura, é a área do setor mais a área do triângulo equilátero mais a área do triângulo retângulo. Tudo muito fácil. A área do setor é 1/6 de π vezes 6 ao quadrado. A área do triângulo equilátero é 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a área do triângulo retângulo é 3 raiz de 3 vezes 3 sobre 2. Então, a nossa área achurada nada mais é do que 36 por 6 dá 6π. 36 por 4 dá 9 raiz de 3. E aqui nós temos 9 raiz de 3 sobre 2. E aí, aqui é uma jogadinha simples, vejam só. 9 não é 18 meios? Então, 18 meios mais 9 meios são 27 meios. Então, eu tenho aqui 6π mais 27 raiz de 3 sobre 2. Sobre 2. E aí, se eu colocar num denominador comum, eu tenho 12π mais 27 raiz de 3. E se a gente colocar 3 em evidência, 3 meios, a gente fica com 4π mais 9 raiz de 3. E aí a gente fica com a letra A. E hoje a gente encerra a nossa aula.